Qué buenos días. Bom dia. Vamos a seguir con el programa, como decía Luis. Vamos continuar com o programa, tal conforme dizia o Luís. Pero vamos a pedir al Señor que Él haga su programa, no el nuestro, ¿verdad? Mas vamos pedir-lhe ao Senhor que seja Ele a fazer o seu programa e não o nosso programa. Amén. Amém? Padre bendito, Pai bendito, gracias que podemos estar delante tuyo un día más. graças te damos por poder estar diante tua dia mais. Que nos has regalado un día de gracia y de bendición. Que nos ofertastes dia de graça e de bênção. Gracias que hoy podemos reconocerte y podemos mirarte. Graças por podermos reconhecer-te e podemos buscar-te. Y gracias por el regalo de tu Hijo Graças te damos também pela oferta da vida do teu Filho y por el regalo de tu Espíritu Santo. e pela oferta do teu Espírito Santo. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo vivifiques tu palabra Pedimos-te pelo meio do teu Espírito Santo tu vivifiques a tua palavra y por ella vivifiques nuestras vidas. e por meio dela possas vivificar as nossas vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Isso te peço no nome de Jesus. Amén. Amém. Gloria a Dios. A mí me gustaría leer en 2 de Corintios capítulo 1, Gostaria de ler em 2 de Coríntios capítulo 1, versículos 3 al 7. versos 3 ao 7. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Doy gracias a Dios por la predicación de nuestro hermano José antes. Dou graças a Deus pela pregação do nosso irmão José anteriormente, Cuando empezó con el mismo texto, por ter exatamente iniciado com o mesmo texto da Bíblia. yo dije, gloria a Dios que me está confirmando lo que Dios puso en mi corazón. E eu disse, glória a Deus por estar a confirmar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque hemos sido llamados a consolar con la misma consolación en que fuimos consolados. Porque fomos chamados a consolar com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados. Yo con este texto había buscado una serie de reflexiones Eu, através deste texto, busquei uma série de reflexões. y quería empezar hablando de lo mismo que habló José, de que Dios es Padre de toda consolación. E queria iniciar por falar a mesma coisa que o pastor José falou, de que Deus é o Pai de toda a consolação. Si Dios es Padre de toda consolación, Se Deus é o Pai de toda a consolação, no hay ninguna otra fuente de consolación válida para el ser humano. assim não há nenhuma outra fonte de consolação que tenha validade para o ser humano. El mundo va a procurar traer sistemas para consolar a las personas O mundo vai procurar trazer sistemas para consolar as pessoas y nos van a hablar de buenas intenciones. e vão falar-nos acerca de ter boas intenções. Los políticos van a establecer planes para ayudar a los que pasaron por una dificultad. Os políticos vão estabelecer planos para tratar de ajudar aqueles que passaram por algum tipo de dificuldades. Pero definitivamente no hay una consolación efectiva si no viene de la parte de Dios. Mas definitivamente não existe nenhuma consolação que seja eficaz se não vem por parte de Deus. No sé si alguien dice amén. Não sei se alguém diz amém. Tenemos que entender que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, Temos que entender que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito provém do alto do Pai das Luzes. del Padre de las Luces.
de tal manera que cuando buscamos en cualquier otra fuente vamos a encontrar una solución falsa. De qualquer maneira que se nós procuramos em qualquer outra fonte, aquilo que vamos encontrar é uma solução que é falsa. Así que si alguien quiere ser consolado, Assim que se alguém deseja e quer ser consolado, el único lugar efectivo va a ser la comunión con Dios. o único lugar de eficácia vai ser ter comunhão com Deus. Amén. Amém? Así que cualquier otro intento, otra búsqueda diferente va a ser falsa, va a ser baldía. Qualquer outra tentativa ou búsqueda diferente vai ser algo que é uma falácia, que vai ser de balde, vai ser vã. Y muchas personas están buscando consuelos por otros lugares. E muitas são as pessoas que hoje em dia procuram consolação noutros lugares. Solo la consolación de Dios es válida porque Él es la única fuente de consolación. Somente a consolação de Deus é válida, porque Ele é a única fonte de consolação. Y este es un mensaje que tenemos que tener para nuestra propia vida Esta é uma mensagem que nós devemos ter para a nossa própria vida y para transmitírselo a los demás. e para que possamos, através desta mensagem, fazer chegá-la aos demais. Nuestra diferencia con el mundo es que nosotros tenemos un consuelo efectivo. A nossa diferença deste mundo é que nós temos uma consolação que é eficaz. Solamente en el Señor puedes encontrar una verdadera Somente consolación. no Senhor podes encontrar uma verdadeira consolação. Luego el texto va diciendo que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O texto de Paulo diz que Ele traz-nos consolação em todas as nossas tribulações. Así que hay consuelo de Dios para cada conflicto en el que estemos. Assim que vamos encontrar consolação de Deus em todos os conflitos que nós encontremos na vida. No hay ningún asunto en el que Dios permita que suframos que no haya una consolación de Dios para nuestra vida. Não há nenhum assunto ou conflito que nós vivamos no qual Deus não traga consolação à nossa vida. Esto es una palabra buena, ¿verdad? Es un buen mensaje. Esta é uma palavra boa, é uma boa mensagem. Y ese es el principio del Evangelio. E esse é o princípio do Evangelho. Evangelio significa buena noticia. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Ahora tenemos una buena noticia, Agora temos uma boa notícia. que sea cual sea la dificultad en la que te encuentres, Seja qual seja a dificuldade na qual tu te encontras, sea cual sea el conflicto en el cual caigas, seja qual seja o conflito no qual tu caias, Dios es Dios de toda consolación. Deus é o Deus de toda a consolação. Y cada uno pasamos por problemas E diferentes. cada de nós passamos por diferentes problemas. Dios permite una situación en unos y otra situación en otros. Deus permite que exista uma situação na vida de uns e outras situações na vida de outros. Estábamos hablando con los hermanos del conflicto que tuvo que sufrir Job. Estávamos a falar entre os irmãos acerca do conflito que Job teve que experimentar. Y yo les comentaba, Eu comentava-lhes, yo creo que Job estaba preparado para poder enfrentar esa gran prueba que vino a su vida. eu acredito que Job já estava preparado para poder enfrentar essa grande provação que veio à sua vida. Posiblemente la prueba que vino a Job no era para Job, Possivelmente aquela provação que veio a Job não era direcionada diretamente a Job, sino que era para que a través de la situación que Job pasaba, que podía pasarla, senão que era que através da situação que Job iria passar, porque podia passá-la, los demás que estaban a su alrededor iban a recibir una administración. aquelas pessoas que estavam à sua volta e iriam receber ministração. Porque los demás no estaban preparados para poder pasar por la prueba por la que Job sí podía pasar. Porque as demais pessoas que estavam à sua volta não estavam ainda preparados para passar pela prova, pela provação pela qual Job estava a passar. Así que su propia tribulación fue de ministración para aquellos que le rodeaban. Assim que a sua própria tribulação serviu de ministração para aqueles que estavam à sua volta. Ayer hablábamos de guardar el corazón. Ontem falávamos acerca de guardar o coração. Y hoy tenemos que ver que sea cual sea la circunstancia por la que pases, E hoje temos que ver que seja qual seja a circunstância pela que passemos,
Dios está involucrado en lo que estás pasando. Deus está involucrado naquilo no qual tu estás a passar. Y Él tiene el propósito de utilizar esa circunstancia E Ele tem o propósito que essa circunstância seja usada para bendecir tu vida para abençoar a tua vida y para que a través tuyo otros sean e bendecidos. para que através da tua vida outros possam ser abençoados. Yo no sé si puedes decir amén. Yo no quiero que Eu não sei se possas dizer amém. yo no quiero que digas amén como reacción, Eu não quero que tu digas amém simplesmente como uma reação, sino que sea fruto de una reflexión senão que seja fruto de uma reflexão. y que puedas decir, yo creo también que esto es así. E isso seja o fruto de dizer sim, eu acredito que isto é desta forma. Porque nuestro Dios es Dios de consolación en todas nuestras tribulaciones. Porque o nosso Deus é Deus de consolação em todas as nossas tribulações. De tal manera que en cualquier problema que tengas en tu vida, De qualquer forma que em qualquer problema que tu estejas a passar na tua vida, si tú buscas en el Señor, se tu buscas no Senhor, vas a tener consolación para tu vida. vais a ter consolação para a tua vida. Qué importante es entender eso. Que importante é que possamos entender isso. Que en cada problema en el que nos encontramos Que em cada problema no qual nós nos encontramos, hay un propósito de Dios para tu bendición. há propósito de Deus que é para a tua própria bênção. A veces tú puedes decir, ¿por qué, Señor, por qué me pasa esto? E podes muitas vezes dizer, Senhor, mas porquê é que isto me acontece? Porquê é que me está a acontecer isto a mim? A mí me enseñaron, casi recién convertido, A mim ensinaram-me quase recém-convertido ao Senhor que esa pregunta no era correcta. que essa pergunta não era a pergunta correta. Que la pregunta correcta es decir, Señor, ¿para qué? Que a pergunta correta e adequada é dizer-lhe ao Senhor, para quê, Senhor? Hay un propósito de Dios en cada dificultad de nuestras vidas. Há propósito de Deus em cada dificuldade das nossas vidas. Y qué bueno que podamos alcanzar el propósito de Dios E que bom é que possamos alcançar o propósito de Deus. y que podamos encontrar la salida de Dios E que possamos encontrar a saída de Deus. y que podamos encontrar la victoria en el Señor. E possamos encontrar a vitória no Senhor. Así que cuando estés atribulado en algo, Assim que quando estés a passar uma tribulação em alguma situação, busca la salida de Dios, busca a saída de Deus. busca la consolación de Dios Busca a consolação de Deus y obtendrás la victoria de Dios en tu vida. e obterás a vitória de Deus na tua vida. Amén. Amém? Sencillo. É simples. ¿Eh? Demos gracias a Dios por cada circunstancia difícil de nuestra vida. Demos graças a Deus por cada circunstância difícil da nossa vida. Yo una vez compartí en una predicación Eu uma vez compartilhei numa pregação que había que darle gracias al diablo por trabajar en favor nuestro. que tínhamos que agradecer-lhe ao diabo por estar a trabalhar a nosso favor. Y luego hubo personas que vinieron a discutir conmigo aquello. E depois houve pessoas que vieram a debater isso comigo. Yo decía, cuando el diablo nos tienta en algún área, Quando o diabo vem a tentar-nos em alguma área, nos da información de nuestras debilidades. ele então traz-nos informação acerca das nossas debilidades. Si nosotros no queremos caer, Se nós não queremos cair, entonces buscamos cubrirnos en el Señor. então buscamos a cobertura no Senhor. Y entonces somos más fuertes después de la tentación que antes de la E tentación. depois somos mais fortes depois da tentação do que éramos antes da tentação. Así que gracias, Señor, por enviarnos al diablo para que nos tiente y entonces busquemos al Señor más. Assim que graças, Senhor, por tu enviar-nos o diabo a tentar-nos e ficamos mais fortes depois dessas tentações. Cuando estás en una dificultad, Quando tu te encontras numa dificuldade, tú tienes que saber que eres más fuerte que el resto de los seres humanos. tu tens que saber que és mais forte que o resto dos seres humanos. Si tienes al Señor en tu vida, tienes la victoria. Se tu tens ao Senhor na tua vida, tu tens a vitória. Y cuando tú vences una prueba, E quando tu vences uma provação, eres mejor que antes de pasarla. és melhor antes que passes por ela. Y aunque no queremos tener tribulaciones, E ainda que nós não queremos ter tribulações, cuando estas vienen, quando elas nos sobrevêm, tenemos que decirle al Señor, gracias, Señor, temos de dizer-lhes graças, Senhor, por haberme traído esta tribulación a mi vida. por teres permitido que esta tribulação venha à minha vida. ¿Quién dice amén? Quem diz amém? Uy, qué arriesgados que sois. Que risco demais.
No llamemos a la puerta de las tribulaciones, Não batamos à porta das tribulações, pero cuando éstas vengan, mas quando elas nos sobrevenham, toquemos la puerta de Dios. toquemos à porta de Deus. Porque seguro que Dios quiere que salgamos mejor que como entramos. Que seguramente Deus deseja que nós saiamos melhor de quando entramos. Si tú lees el capítulo 42 de Job, Se tu leres o capítulo inteiro 42 do livro de Job, dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. diz que o estado postreiro de Job foi melhor que o primeiro. Nadie quiere pasar por los 41 capítulos primeros, Ninguém deseja passar pelos primeiros 41 capítulos. pero cuando llegamos al 42 Mas, vemos no el entanto- propósito de Dios. Mas, no entanto, quando chegamos ao 42, aí vemos o propósito de Deus a ser consumado. Así que yo no voy a decir bienvenidas las pruebas, Eu não vou dizer, bom, bem-vindas sejam as provas, pero bienvenido Señor que en medio de las pruebas nos das victoria. mas vou dizer, bem-vindo, Senhor, que no meio das provações tu dás-nos a vitória. Y luego, para mí es tan importante algo que José dijo antes, E para mim é algo tão importante que algo que o Rosa disse antes, el propósito de la tribulación en la que Dios nos consuela o propósito da tribulação na qual Deus nos traz consolação es que nosotros consolemos a otros que están pasando por lo mismo. é que nós possamos consolar a outros que estão a passar por essas mesmas tribulações. La teoría es muy fácil. A teoria, na realidade, é sempre muito fácil. Alguien que lee un libro y que le aconseja a otro en base a lo que leyó en un libro, Alguém que lê livro acerca de tema e depois traz conselho a outro através daquilo que leu. es muy teórico. Isso é muito teórico. Pero cuando alguien pasa por una situación difícil Mas quando alguém passa por uma situação difícil y ha encontrado la solución al problema e encontrou a solução a esse problema y ha obtenido victoria sobre esa situación, e obteve a vitória sobre essa situação, está capacitado para ayudar a otras personas que van a pasar por la misma situación por la que él pasó. então está capacitado para poder ajudar a outras pessoas que vão ou estão a passar pela mesma situação que ele passou. Este ha sido uno de los principios que se ha utilizado en Remar desde el principio. Este foi dos princípios que nós usamos na Remar desde o princípio da obra. Personas que habían superado, por la gracia de Dios, sus adicciones, Pessoas que tinham superado pela graça de Deus as suas adições, estaban preparadas para ayudar a otras personas. estavam então preparadas para poder ajudar a outras pessoas. Yo me acuerdo cuando se abrió el ministerio en Gaviotas en Guatemala. Eu lembro quando se deu início ao ministério na prisão das Gaivotas em Guatemala. Se eligió un equipo de personas que tenían experiencia en prisión. Elegiu-se uma equipa de pessoas que tinham já alguma experiência em trabalho de prisões. No, en trabajo en prisiones no, porque habían estado presos. Bom, porque não eram a trabalhar, senão tinham estado presos. Y Peço podían perdão. entender la situación de las personas que estaban allí con las que tenían que trabajar. E podiam então entender a situação das pessoas que estavam presas com as quais eles iriam trabalhar. Eran los más adecuados para ayudar a aquellos que estaban pasando por algo que ellos pasaron. Eram as pessoas mais adequadas para poder ajudar aquelas pessoas que estavam a passar por uma situação a qual eles já tinham passado. Cuando alguien pasa por una enfermedad grave Quando alguém passa por uma enfermidade que é grave y ha buscado a Dios y ha tenido fortaleza y ha podido superar esa situación, e buscou a Deus e teve fortaleza e pôde superar essa situação, es la persona más adecuada para poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que ellos pasaron. essa pessoa é a pessoa mais adequada para poder ajudar outras pessoas que estão a passar por uma circunstância igual àquela que ela já passou. Cuando una persona ha tenido un problema en su familia, Quando uma pessoa teve problema familiar, un problema familiar serio, problema familiar sério, y ha podido luchar con ese problema e pôde lutar com esse problema y ha tenido victoria, e teve a vitória,
puede ayudar a otras personas que están pasando por la misma circunstancia que ellos pasaron. Pode então ajudar pessoas que estão a passar pela mesma circunstância pela qual ele já passou. Porque si Dios te ha dado la victoria, Porque se Deus te deu já a vitória, si Dios te ha concedido la gracia, Deus concedeu-te essa graça, tú puedes encaminar a otros por el camino en que tú fuiste victorioso. podes então tu encaminhar a outros pelo caminho no qual tu obtestes a vitória. Yo sé que hay personas que dan gracias a Dios porque salieron de un conflicto Eu sei que há pessoas que dão graças a Deus porque saíram de um conflito y nunca más quieren saber nada de aquello. e já não querem saber mais nada acerca daquilo. Pero si Dios te dio la gracia para vencer en un problema en tu vida, Mas se Deus deu-te a graça para que tu vencesses numa situação de problema na tua vida, tú tienes la llave, tienes la respuesta tu tens a chave, tens a resposta y tienes la obligación de transmitir aquello que Dios te dio a ti a aquellos que están por el mismo problema que tú superaste. e tens a obrigação de poder transmitir aos demais essa chave, essa saída, àqueles que estão a passar pela mesma circunstância que tu já passaste. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que la victoria que Dios nos da no es solamente para darle gracias a Dios, sino para transmitir a los demás la misma victoria. Não, é muito importante que nós possamos entender que a vitória que Deus nos dá não é somente para que demos graças a Deus, mas também para que possamos transmitir aos outros. Yo no sé cuántos aquí han obtenido victorias en sus tribulaciones. Eu não sei quantos aqui já obtiveram vitória nas suas tribulações. Poquitos. O tienen la mano muy pesada, Ou têm a mão muito pesada, o no recibieron la gracia de Dios en su vida. ou não receberam a graça de Deus na sua vida. Entonces, si tú no has sido consolado, no Entonces- puedes consolar. Se tu não fostes consolado, não podes consolar. Si tú no has recibido la victoria, no puedes llevar a otros a la victoria. Se tu não recebestes a vitória, não podes conduzir outros à vitória. Dice la palabra de Dios que hay del ciego que guía a otros ciegos. A palavra de Deus ensina, ai do cego que guia a outros cegos. Porque si el guía cae en el hoyo, Porque se o guia cai no buraco, el que va detrás suyo cae también en el aquele mismo. que vai atrás de si também cai no mesmo buraco. Pero si alguien obtuvo victoria en algo, Mas se alguém obteve a vitória sobre algo, esa persona puede enseñar a otros a ser victoriosos. essa pessoa pode ensinar a outros a serem vitoriosos. Yo no sé si tú seguirías el ejemplo de alguien que hizo un negocio ruinoso. Eu não sei se tu seguirias o exemplo de alguém que fez um negócio desastroso. Porque si sigues su ejemplo, caerás donde él cayó. Porque tu vais seguir esse exemplo, então vais cair na mesma situação na qual ele caiu. Normalmente las personas inteligentes ven a alguien que tiene éxito Normalmente as pessoas que são inteligentes olham para alguém que teve sucesso, êxito, y intentan imitar aquello que le llevó al éxito. e tratam de imitar aquilo que o levou ao êxito. Porque queremos el éxito, no queremos el fracaso. Porque nós aquilo que queremos é o êxito, não queremos o fracasso. Queremos la victoria y no queremos la pérdida. Queremos a vitória, não queremos a derrota. O queremos ser derrotados. Queremos ser derrotados? ¿Verdad que no? Não? Queremos llegar a la salvación, a la victoria final. No queremos quedar relegados ni caer en condenación. Queremos chegar ao final, à salvação, à meta final. Não queremos ficar a meio ou ficar para trás. Queremos chegar ao final, à salvação. ¿Cuántos aquí piensan que van a llegar a la meta? Quantos aqui pensam que vão chegar à meta? Todavía hay algunos que no piensan que van a llegar a la meta. Ainda há alguns que não pensam que vão chegar à meta. Porque normalmente nosotros que nos congregamos es para alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Normalmente nós, aqueles que estamos aqui, que nos congregamos, sabemos que estamos para alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Queremos pasar la eternidad con el Señor. Amén. Queremos passar a eternidade com o Senhor. Amém? Queremos que nuestras vidas sean unas vidas de bendición. Queremos que as nossas vidas sejam vidas de bênção. Queremos que cuando haya un conflicto podamos tener la solución al conflicto. Queremos que quando tenhamos um conflito possamos ter a solução para esse conflito. Por eso escuchamos la voz de Dios. Por isso escutamos a voz de Deus. Por eso hacemos caso cuando Dios nos da un consejo. Por isso atendemos aos conselhos de Deus.
Y por eso estamos obteniendo victorias que otros no tienen. Por isso, obtemos vitórias que outros não obtêm. Así que sigamos en esa línea. Assim que sigamos sobre essa linha. Y terminaba el texto de 2 de Corintios Terminava este texto de 2 de Coríntios diciendo Pablo que somos compañeros en las aflicciones, diz que somos participantes dessas aflições, los unos de los otros. uns dos outros. Y qué bueno que podamos participar los unos de las aflicciones de los otros. E que bom é que possamos participar uns com os outros das aflições uns dos outros. Qué bueno es cuando hay alguien que está enfermo visitarlo. Que bom é quando alguém está doente e que possas visitá-lo. Dice la palabra de Dios que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la alegría. Diz a palavra de Deus que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. ¿Prefieres estar en una boda o en un funeral? Preferes estar num casamento ou num funeral? ¿Dónde prefieres estar? Num En una boda. Num casamento. Porque allá hay alegría, Porque aí há alegria. porque hay propósitos de futuro. Porque aí há propósito futuro. Sin embargo, la palabra nos dice que es mejor estar en la casa del luto. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz-nos que é melhor estar na casa do luto. ¿Por qué? E porquê é que nos diz isso? Porque estamos acompañando en sus dificultades a los que lo están pasando mal. Isso significa porque estamos a acompanhar nas suas dificuldades aqueles que estão a passar por um mau bocado. Yo he aconsejado a muchos cristianos Eu aconselhei a muitos cristãos que vayan a los barrios peores de la ciudad a ver la tribulación de las personas que están allí. que vayam aos piores bairros das cidades para poderem ver e constatar a tribulação e as dificuldades das pessoas que aí vivem. Porque cuando participamos de la tribulación de los demás, somos enriquecidos. Porque quando nós participamos da tribulação dos demais, nós somos enriquecidos. Y es mejor participar de la tribulación del hermano que tener que pasar la propia tribulación. E é melhor participar da tribulação do irmão do que ter que nós passarmos a tribulação. Porque si Dios nos quiere enseñar algo Porque se Deus nos quer ensinar alguma coisa y no participamos de las tribulaciones de otros, e não participamos das tribulações de outros, quizá Dios nos tenga que llevar a pasar nosotros la misma tribulación quem sabe se Deus nos tenha que levar a nós a passar por essa mesma tribulação, para que podamos aprender. para que nós possamos aprender. Así que qué bueno que cuando haya un hermano que está pasando por una dificultad, Então, que bom é que quando exista um irmão que esteja a passar por alguma dificuldade, tu mano esté a su lado. a tua mão esteja ao seu lado. Antes se ha hablado aquí de los amigos de Job. Antes falou-se aqui acerca dos amigos de Jó. Qué bueno que seas un verdadero amigo de aquel que está pasando una dificultad. Que bom é que sejas um verdadeiro amigo daquele que está a passar por uma dificuldade. Que seas compañero Que sejas companheiro y que estés cerca. e que estejas perto. El amigo no juzga, O amigo não julga, el amigo ayuda. o amigo ajuda. El amigo no está por encima del otro, O amigo não está por cima do outro. se pone a la misma altura Põe-se ao mesmo nível y procura llevar ayuda a aquel que lo está pasando e mal. procura levar ajuda àquele que está a passar por um mau bocado. Qué bueno que podamos ser compañeros de los atribulados. Que bom é que sejamos companheiros daqueles que se passam por tribulações. Sobre todo si conocemos la tribulación porque la pasamos nosotros antes que él. Sobretudo se conhecemos esse tipo de tribulação porque passamos nós também por uma mesma. Es tremendo ver cómo cuando alguien está pasando una situación difícil, la mayoría de los amigos se apartan de él. É tremendo poder ver quando vemos uma pessoa passar por uma situação difícil, a maioria dos seus amigos afastam-se dele. Gloria al Señor. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículos 7 al 12. 2 de Coríntios 4, 7 ao 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. El apóstol Pablo, a mí me llama la atención el por qué escribe esto a la iglesia en Corinto. O apóstolo Paulo me chama muita atenção o porquê ele escreve isto à igreja de Corinto. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Como era a igreja de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia autosuficiente. Era uma igreja autossuficiente. Se creían mejores que los demás. Eles pensavam que eram melhores que os outros. Y a esa iglesia Pablo les da el ejemplo de su ministerio personal. E então Paulo, a essa igreja, trata de dar-lhes o exemplo do seu ministério pessoal. De alguna manera estaba diciendo, mira, el evangelio se ha de vivir de esta manera. E de alguma forma aquilo que eu estava a dizer-lhes é, olha, o evangelho temos que vivê-lo desta forma. Y él dice, estamos atribulados en todo, Estamos atribulados em tudo, pero no angustiados. mas não estamos angustiados. Es decir, ¿por qué? Porque Pablo se había metido en muchos problemas para intentar ayudar a otros. Porque Paulo tinha ele mesmo colocado-se em vários problemas para poder ajudar a outros. Cuando tú dices, mira, yo no quiero problemas. Quando tu dizes, olha, eu não quero problemas. Mira, a mí no me cuentes tu vida, que es muy triste. A Yo mí, estoy muy contento con la vida que tengo. Não venhas-me contar a tua vida, que é muito triste, porque eu estou bastante contente com a minha vida. Pero Jesús, estando en el cielo con el Padre, con el Espíritu Santo, Mas Jesus, estando no céu com o Pai e com o Espírito Santo, rodeado por los ángeles, rodeado por seus anjos, Él tuvo misericordia del ser humano. ele teve misericórdia do ser humano. Y dice la palabra que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que E aferrarse, diz a palavra que ele não teve a condição de ser igual a Deus como alguma coisa a que aferrar-se, sino que se despojó senão que ele mesmo despojou-se y se hizo hombre e fez homem y se puso en la condición de siervo e pôs-se na condição de servo y asumió las dificultades de la humanidad. e assumiu sobre si as dificuldades da humanidade. Y dice la palabra que por eso luego Dios le elevó hasta el lugar más alto. E diz a palavra que por isso Deus o exaltou ao lugar mais alto. Él no dijo, lo tienen bien merecido, Ele não disse, bom, eles merecem-no, sino que Él participó de la dificultad del ser humano. senão que ele participou da dificuldade do ser humano. Y Pablo dice lo mismo. E Mira, Paulo diz o mesmo. yo estoy gastando mi vida para que si en mí se manifiesta la muerte, Eu estou a gastar a minha vida para que se a mim é manifesta a morte, en los demás se manifieste la vida. nos demais possa ser manifesta a vida. Así que él quería transmitir la gracia que Dios había traído a su vida Assim que ele desejava transmitir a graça que Deus tinha trazido à sua vida, para llevársela a los demás. para poder transmiti-la aos demais. Yo sé que hay personas que llega un momento en que dicen, mira, yo no quiero más problemas. Eu sei que há pessoas que chegam a um momento e dizem, bom, eu já não quero mais problemas. Estoy harto de ayudar a otros y que luego sean desagradecidos conmigo. Estou farto de ajudar a outros e depois sejam desagradecidos para comigo. Sin embargo, Dios nos tiene que llevar a ser todavía más útiles para llegar y alcanzar a muchos más a los que no hemos alcanzado. No entanto, Deus quer levar-nos a ser mais esforçados e mais úteis para alcançar outros que ainda não alcançamos. Los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Aqueles que vivemos, sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus. Solamente aquellos que tienen la gracia pueden poner la gracia delante para llevársela a otros. Somente aqueles que têm a graça podem pôr a graça por diante para poder levá-la aos outros. Solamente aquellos que han alcanzado la bendición de Dios para su vida pueden transmitírsela a otros. Somente aqueles que alcançaram a bênção podem transmiti-la para alcançar a outros com essa mesma bênção. Cuando la gente escuchaba a Jesús predicar, Quando as pessoas escutavam Jesus a pregar, decían, este no es como los demás predicadores. eles diziam, este não é como os demais predicadores.
habla con autoridad. Ele fala com autoridade. Estaban diciendo, este sabe lo que dice, Estavam, na realidade, a dizer, ele sabe aquilo que diz. porque nos está dando soluciones a nuestros problemas personales. Porque ele está a dar-nos solução para os nossos problemas pessoais. Yo a veces veo hermanos que predican Eu às vezes vejo irmãos que pregam y cuando han terminado de predicar, e quando terminaram de pregar, dices, no he podido sacar ningún provecho de lo que me han dicho. dizes, bom, não pude sacar nenhum proveito daquilo que me disseram. Eso es lo mismo que hacen los políticos, Isso é exatamente aquilo que fazem os políticos. que utilizan frases Utilizam uma fraseologia que están estudiadas que já estão estudadas para hablar mucho y no decir nada. para falar muito e não dizer nada. Eso hacen los políticos, Isso fazem os políticos, eso hacen los religiosos, isso fazem os religiosos, pero los que tienen respuestas de Dios en su vida mas aqueles que têm respostas de Deus na sua vida tienen que decir, a mí me sirvió têm que dizer, a mim serviu-me. la palabra de Dios para salir de la situación en la que yo me A encontraba. palavra de Deus serviu-me para sair daquela situação na qual eu me encontrava. Mira, quiero terminar simplemente con un ejemplo. Quero terminar simplesmente com um exemplo. Hechos 27, 19 al 25. Atos 17, 19 ao 25. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, este comigo, digo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Sí. Quien escribe este relato es Escreve este Lucas. relato é Lucas. Lucas estaba en el barco Lucas estava no barco. y Lucas dice que había perdido toda esperanza de conservar su vida. E Lucas disse que tinha perdido toda a esperança de poder conservar a sua vida. Entonces el apóstol Pablo venía en un helicóptero por encima del barco. Então parece que o apóstolo Paulo estava no helicóptero sobre o barco. Ah, no, que todavía no se habían inventado los helicópteros. Não, ainda não existiam os helicópteros, ninguém tinha inventado o helicóptero. ¿Dónde Então, estaba Pablo? onde é que estava Paulo? En el mismo barco. Ele também estava no mesmo barco. Es importante entender esto. Isto é muito importante que entendamos. Estamos en el mismo barco. Estamos no mesmo barco. Estamos viviendo en un mundo que está en medio de una gran tormenta. Estamos a viver num mundo o qual está no meio de uma grande tempestade. Nosotros podemos tener la actitud de Lucas, Nós podemos tomar a mesma atitude que tomou Lucas, de haber perdido toda esperanza, de ter perdido toda a esperança de salvar a sua vida, o tener la actitud de Pablo. ou ter a atitude de Paulo. ¿Qué es lo que diferenció a Pablo de los demás? O que é que diferenciou a Paulo de todos os demais? Que en medio de la tribulación él buscó a Dios. Que no meio da tribulação ele buscou a Deus. Cuando no ves nada, Quando tu já não vês nada, cuando no encuentras respuesta, quando tu não encontras resposta, cuando todo el mundo te dice que no hay solución, quando todo mundo diz-te que já não há solução, todavía ainda tú puedes acercarte al trono de la gracia de Dios. podes chegar-te ao trono da graça de Deus. Y eso es lo que hizo Pablo. E foi aquilo que Paulo fez. Y las cosas fueron diferentes. E então as coisas aconteceram de uma forma diferente. Pablo luchó pidiéndole a Dios que le concediera la vida de todos los que estaban en el barco. Paulo lutou pedindo-lhe a Deus que lhe concedera a vida de todos aqueles que estavam naquele barco. Él no dijo, Señor, aunque todos los demás se mueran, por lo menos que me salve yo. Ele não disse, bom Senhor, ainda que todos os demais morram, bom, pelo menos que me salve eu. Yo sé que yo tengo que ir a presentarme delante de César Eu sei que eu tenho que ir apresentar-me diante de César.
Y tú vas a hacer lo posible para sacarme de aquí porque es tu plan. E tu vais fazer aquilo que seja necessário para sacar-me daqui porque esse é o teu plano. ¿Y qué pasa con todos los que me acompañan? E o que é que acontece com todos aqueles que me acompanham? Él luchó para conseguir la vida de cada uno de los que estaban allá. Ele lutou para lograr, alcançar, salvar a vida de todos aqueles que estavam naquele barco. Y no se perdió ni uno. E nenhum se perdeu. Porque Dios le concedió a Pablo Porque la Deus vida de todos los que iban en concedeu-lhe el barco. a vida de todos aqueles que iam naquele barco. Porque él buscó gracia de Dios no solo para él, Porque ele buscou a graça de Deus não somente para ele, sino para todos los que estaban cerca senão suyo. para todos aqueles que estavam perto de si. A veces en las comunidades tenemos personas que nos gustaría echarlas al mar. Às vezes, nas comunidades, temos pessoas que, na realidade, às vezes gostaríamos de agarrar nelas e deitá-las ao mar. No sé si No a sé alguien si le ya- ocurre eso. Não sei se alguém já... Em, Parece que somos só nós. Qué bueno que le diga, Señor, concédeme la vida de esta persona. Que bom que digas ao Senhor, concede-me a vida desta pessoa. Ayúdame Ajuda-me a subirme a su barco, a subir ao seu barco, a participar de su situación a difícil participar da sua situação difícil y poder así arrebatarla del lugar donde se e encuentra poder, assim, dessa forma, arrebatá-la desse lugar no qual se y encontra poder tener tu victoria en esta vida. e poder ter a tua vitória nesta vida. ¿Habrá situación difícil que Dios no pueda asumir? Haverá alguma situação difícil que Deus não possa assumir? Entonces cerremos la puerta a la desesperanza. Então fechemos a porta à desesperança. Dios es Dios de toda consolación. Deus é Deus de toda a consolação. Él tiene toda solución. Ele tem toda a solução. Y qué bueno que nosotros podamos pensar E que bom que todos possamos pensar y podamos creer e possamos crer. que si alguien vino al lado nuestro Se alguém veio ao nosso lado, es porque Dios quiere bendecirla, é porque Deus deseja abençoá-lo. porque Dios quiere solucionar su problema Porque Deus quer solucionar o seu problema. y Dios quiere glorificarse en esa vida. E porque Deus quer glorificar-se nessa vida. Qué bueno que podamos pensar Que bom é que possamos pensar que si Dios nos solucionó nuestro problema, que se Deus solucionou-nos o nosso problema, ¿por qué no va a solucionar el problema del otro por que então não vai solucionar o problema do outro? cuando Dios no hace acepción de personas? Quando Deus não faz acepção de pessoas. Así que qué bueno que en aquello en lo que tú has obtenido respuesta, Assim que bom é que naquilo que tu obtiveste resposta, en donde has sido consolado, onde fostes consolado, puedas llevar esa consolación a aquellos que no la tienen. possas levar essa consolação àqueles que não a têm. Que puedas decir, Dios ha sido real en mi vida, Que possas dizer, Deus foi real na minha vida. su amor se ha manifestado en mí Seu amor foi manifesto em mim. y puede ocurrir lo mismo con tu vida, E isso pode acontecer na tua vida. porque Dios no te desecha. Porque Deus não te rejeita. Y si te dio la oportunidad de estar cerca mío, E se Deus deu-te a oportunidade de estares aqui perto de mim, es porque Dios quiere salvarte. é porque Deus quer salvar-te. Amén. Amém? Que estemos con ese pensamiento y con esa idea en nuestra vida. Nada más, que Dios os bendiga. Deus te com esse pensamento na nossa vida, que Deus te abençoe.